Tá bom, já deu de música já. Kryptonita, o que rouba a sua energia. É a última pregação da série hoje. E eu vim vestido a caráter, a capa, a camisa. Como hoje é a última, eu não vou pregar com ela. Eu vou tirar, né? Até mesmo porque a gente já deu, né? Já deu, já fiz surpresa demais aqui. Não dá. Ó. Você é Superman. Não é qualquer coisa não. Superman. Essa capa aqui é do Superman também. Deixa eu tirar aqui. Que agora eu tenho que tirar a camisa também, porque eu já preguei com a camisa. Vou tirar. Tirei tudo. Aí, faz parte. No final tudo dá certo. Camisa, tirei a fantasia do Super-Homem. O livro diz que Kryptonita era aquilo que roubava a força do Superman. E eu queria trazer como uma ilustração isso aqui. Porque às vezes a gente é capaz de guardar a camisa e a capa de Superman junto com os nossos pecados. Está tudo junto. Todos os pecados representados aqui, mentira, lascívia, pornografia, tudo representado aqui. E a gente não faz distinção nenhuma. Eu falo com temor e tremor que às vezes nós guardamos a nossa camisa de Superman, guardamos nossa capa de Superman, tudo no mesmo container do pecado. Tá bom, tá guardado, tudo no mesmo container. Mas graças a Deus nós aprendemos uma coisa, uma lição muito importante lendo esse livro. Eu preciso separar a minha vida espiritual do pecado. Eu vou separar literalmente. Já depois você tira aqui para mim. Você precisa separar. O pecado fica no pecado. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e o poder do Espírito Santo de Deus agora está na minha vida. Inquestionavelmente, se eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu sou lavado. E eu creio no poder de Deus para ser como foi Pedro, apóstolo Paulo, que até a sombra deles curava. Como eu anseio por isso na minha vida e tenho procurado ser assim. Senhor, eu quero ser assim, eu quero esse poder, eu não quero que o pecado tenha domínio sobre a minha vida. Amém. Esse livro fez diferença na minha vida. Não sou perfeito, não sou, mas fez diferença na minha vida. Queria agradecer ao Wellington e a Gisele, que nos incentivaram, eu e o pastor Kleber, a estar pregando sobre isso aqui. Foram dias de luta na minha vida. Eu vou sair vencedor. Há muito tempo atrás, umas 3 semanas atrás, o Wellington autorizou eu doar o livro, repassar o livro. Então eu quero fazer isso nessa noite. Quem é um bom leitor da palavra e de livro? Pronto, Tati, você ganhou. Você foi a primeira a levantar. E quando for assim, você já levanta. Não quer nem saber o que é. Tati também é escritora, por isso que gosta de ler. Que sirva para a sua vida, Tati. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Coloque em prática tudo que está aí, eu tenho certeza que vai servir para a sua vida. Você é Mulher Maravilha. Aí, vamos orar agradecendo. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa ilustração, mas que esse momento fique guardado na nossa vida. Pai, eu quero ser canal de bênção nessa noite, pela responsabilidade que eu tenho de transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero ser boca de Deus aqui nessa noite. E eu quero tratar do pecado com seriedade na minha vida e na vida da igreja. Para que a gente saia muito mais forte
e seja uma igreja que faça diferença aqui nesse lugar. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje é a última pregação da série e hoje nós vamos fazer um fechamento passeando no livro, em todo o livro, e eu queria deixar o final do livro. Vocês vão ver que não vai ter nada a ver com o livro. Para quem lê o livro, para quem acompanhou a série, eu quero fazer um fechamento completamente diferente hoje. Eu quero fazer um fechamento, por isso eu quero que você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, comece a interceder agora, para que no final desse culto haja quebrantamento do Espírito Santo de Deus, haja arrependimento, haja conserto com Deus, que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida, no seu coração e queime, vai queimando, para que esse conserto nessa noite seja feito. Não sei o que você veio fazer aqui hoje, nessa noite, mas se Deus te trouxe aqui, esse conserto é para mim e para você. Então, eu quero fazer um apanhado do livro, um fechamento do livro. Eu não vou começar do início, eu vou começar do final para o início do livro. E quero começar falando aquilo que o pastor Kleber falou semana passada, sobre santidade, porque ainda está bem fresco na nossa mente, na nossa memória, e quão importante é a santidade da nossa vida com Deus. Ela faz toda a diferença. Kryptonita, como destruir o que rouba a sua força? Santidade, nós ouvimos semana passada. Santidade é igual porta de entrada para a intimidade com Deus. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu estou num patamar baixo, mas o nosso sarrafo tem que ir aumentando, de forma que o Senhor falou: cresçam e prossigam em conhecer o Senhor Jesus. Não pare de conhecer o Senhor, de fé em fé, semana após semana, leitura após leitura. Por isso que no início do ano nós distribuímos um plano de leitura. Eu não vou nem perguntar quem está lendo, porque eu não quero fazer você passar por um momento constrangedor. Mas eu sei que tem muita gente da nossa igreja lendo, porque não tem como chegar a um patamar de santidade sem se relacionar com Jesus, sem crescer espiritualmente, porque a santidade, ela faz isso conosco. Se quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, foi uma passagem para o céu, a santidade é o avião que nós temos que pegar para chegar até lá. Eu preciso da santidade, eu preciso ser santo, eu preciso ter uma vida de santidade perante o Senhor. É fácil? Não é fácil. Todos nós que estamos aqui sabemos que não é fácil, mas tem que ser intencional na nossa vida. Temos que buscar a Deus como se fosse o ar que nós respiramos, porque senão a vida, ela nos chacoalha, ela mexe com a gente, ela nos leva para um lado, leva para o outro. O pecado, ele rouba de verdade a alegria de estarmos na presença do Senhor em santidade. Sabe por quê? Toda vez que nós pecamos, o Espírito Santo de Deus, que se Ele está dentro de você, se Ele habita dentro de você, Ele te incomoda do seu pecado. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu peco e o Espírito Santo de Deus me repreende, eu não fico alegre. Não me traz alegria, não me traz satisfação e não me traz contentamento. Então a santidade é importante, é muito importante. Nós vimos também duas tristezas, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Você está... está aí. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Falamos um pouco sobre Saul e Davi. Quando Saul teve remorso e não arrependimento genuíno, quando ele tinha tudo para mudar, a história dele na Bíblia tinha tudo para mudar. Não, e o pecado faz isso conosco. Ele pensa em si em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Ele pensa na autoimagem dele, de que o povo iria falar sobre ele, ao ponto do profeta
repreendê-lo e ele falar: não me repreenda na frente dos líderes, por favor, não faça isso comigo, me poupe disso. Ou seja, ele tinha remorso, ele não tinha arrependimento do pecado dele, porque o nosso pecado é errar o alvo, nosso pecado é falar sim ao que Deus diz não. E ele, a passos largos, vai pecando, e ele, a Bíblia vai contar que ele até tem um remorsozinho nele, mas ele não se arrepende. Ao contrário do rei Davi, quando o profeta Natan vai lá e o repreende, aquela história contada, belíssima, e está na Bíblia para a gente ver, e está na Bíblia para a gente tirar proveito para a nossa própria vida, de como tratar o pecado. Ele se rompe num autoritarismo, numa coisa louca, e fala para o profeta: digno de morte é tal homem. E o profeta falou: você tem sido esse homem. E a Bíblia vai falar que Davi passou 7 dias prostrado perante toda a sua liderança, perante toda uma nação. Todos viam que Davi estava no pó, e Davi estava completamente arrependido. Uma diferença incrível na nossa vida, quando nós temos remorso do nosso pecado, de quando nós temos arrependimento genuíno. Porque o remorso, nós voltamos lá. O remorso, nós visitamos de novo o pecado. O remorso, depois que passa aquela sensação de mal-estar, nós voltamos lá. O arrependimento não, o arrependimento ele nos afasta do nosso pecado. O arrependimento ele faz o conserto com Deus. Ele tem uma entrega com Deus. E ele fala assim: eu estou completamente arrependido. E o que a Bíblia diz que Deus faz com os nossos pecados? Ele pega os nossos pecados e no fundo do oceano ele leva para lá, e dele não se lembra nunca mais. Quem pode dar glória a Deus? Ninguém pode, ninguém, que eu estou falando é ninguém, nem na terra, nem no céu, nem no inferno, ninguém pode te acusar se você confessou, abandonou e agora você está livre. Você não precisa voltar. Uma grande diferença entre tristeza e remorso e arrependimento. Depois nós aprendemos que uma verdade: não existe fé verdadeira sem arrependimento. A fé da gente produz arrependimento. A nossa fé produz arrependimento. E Salmos diz que nós vamos crescendo de fé em fé e de arrependimento em arrependimento. Eu não sei você, o quanto você já viveu arrependido por alguma coisa, por um pecado que você cometeu, e que o pecado está toda hora à nossa porta, e ele bate sem cerimônia nenhuma. Tem pecado que a gente luta, mas tem pecado que a gente voa em direção a ele, e rouba a nossa energia, rouba a nossa força. Andamos cabisbaixos, surumbáticos e com expressão jumêntica, porque o pecado faz isso conosco. Mas, todavia, não existe fé verdadeira sem arrependimento. Eu preciso me arrepender, você precisa se arrepender, nós aprendemos isso. João Batista diz assim em Mateus 3:2: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Quando João Batista fala isso, a vinda do Senhor Jesus estava muito próxima. E ele, como profeta de Deus, o ungido de Deus, alguém que transmitia com fidelidade a palavra do Senhor, ele fala: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E a palavra de João Batista se cumpre hoje de novo. Arrependam-se, Jesus está voltando de novo. Amém. Jesus está voltando em glória. Se Jesus está voltando, o que a gente está fazendo com a nossa vida de pecado? O que aquele pecado de estimação está fazendo diante da nossa vida? Jesus está voltando, todos os sinais estão aí para a gente ver.
só vê quem não quer. Ou quem está cego espiritualmente, está fraco espiritualmente, não vê. Quem é que tem dúvida aqui de que Jesus está voltando? Ninguém tem dúvida de que Jesus está voltando. Os sinais são claros. E João Batista fala: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Necessidade de arrependimento. Nós temos necessidade de arrependimento. O mesmo arrependimento que tomou o coração do rei Davi, que depois foi o homem segundo o coração de Deus, mas com todas as atrocidades que ele cometeu, exatamente porque ele teve a oportunidade de se arrepender. Ele teve a oportunidade de novo de ser um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele era quebrantado. Nosso coração tem que ser quebrantado diante de Deus. Os efeitos da criptonita: conhecer a Deus, conhecer intimamente a Deus. Nós estudamos isso aqui por 2 semanas, o Iada de Deus. O Iada de Deus é conhecer Deus intimamente. O problema é que a nossa língua portuguesa é muito fraca para fazer a tradução dessa palavra no hebraico e no grego. Quando nós falamos que conhecemos alguém, o cara é primo do primo do primo, e se ele for famoso, ele fala: é meu amigo. É conhecido distante, você é capaz de passar por ele e nem falar oi para você. Mas a gente diz: eu conheço ele. Assim é a nossa relação com Deus. Às vezes alguém nos apresentou Deus numa igreja, numa célula, nos apresentou Deus em algum lugar e a gente fala: eu conheço a Deus, é meu amigo. Mas passa longe de ser amigo de Deus. Porque o Iada de Deus, o conhecer de Deus, é muito diferente. Nós lemos aqui no grego, no hebraico, que significa Iada. Iada tem tanta coisa rica, é conhecer, andar junto, é estar perto, é deixar Deus falar, porque Ele conhece o nosso coração, Ele entra dentro do nosso coração e Deus nos conhece. Agora a grande pergunta que fica é: você conhece Deus de verdade? Porque se nós conhecêssemos a Deus de verdade, tudo aquilo que a gente peca, a gente não pecaria. Por isso que é um grande ciclo. A gente precisa conhecer a Bíblia, para conhecer Deus, para conhecer o coração de Deus, para saber que o meu pecado atinge o coração de Deus. Usado para se referir ao fato de que Deus conhece o nosso coração no íntimo. O Iada o conhecer é tão profundo que o Iada de Deus diz lá em Gênesis 4:1: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Ou seja, Adão conheceu Eva tão profundamente que eles geraram um outro ser humano. Esse tinha que ser o nosso conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus. O fato é que às vezes nós pecamos e nossos pés nos levam a pecar, nossos olhos nos levam a pecar, nossas mãos nos levam a pecar, nossa consciência nos leva a pecar, porque nós não conhecemos a Deus profundamente. E nós pensamos assim: não, Deus não vai fazer nada, Deus não vai se importar com isso. Mas a Bíblia diz que o meu pecado é o que me separa de Deus. Lemos sobre isso também, estudamos sobre isso. Depois, a primeira mensagem que o pastor Kleber pregou aqui, o poder do um. Como isso é importante na nossa vida, o poder do um. Eu tenho esse poder na minha vida de decidir as coisas que são importantes para mim, que não são importantes para mim. O meu conhecimento de Deus, o quanto eu busco Deus, o quanto eu busco Deus. Esse é o poder do um na minha vida. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes nós somos muito bons de buscar a Deus na coletividade, mas quando nós vamos na intimidade, ali no fechar a nossa porta entre eu e Deus, é complicado. Eu tenho uma experiência negativa com isso.
A minha esposa gosta muito de orar no quarto e, assim, não é minha prática, apesar que é bíblico, mas não é muito a minha prática. Quando eu acordo, eu oro e tal, mas um dia eu falei assim, vou voltar lá para o quarto e agora só saio daqui quando bater a fome. Isso era 10 horas da manhã, 10h15 eu estava morrendo de fome. Eu não orei nem 5 minutos se eu fosse olhar no relógio. Uma vergonha. Por quê? Porque esse poder de estar com Deus, de experimentar Deus. Às vezes a gente sabe, às vezes pensa, eu vou dirigindo, eu vou pensando em Deus, eu vou fazendo qualquer coisa, eu vou pensando em Deus. Você pensa em Deus e pensa em milhares de outras coisas também. Quero ver aquele tempo que você para de qualidade. Tempo de qualidade com Deus. Para deixar você conhecer a Deus, Deus te conhecer também. Billy Graham tem uma frase fantástica: se você quiser conhecer a Deus, tranque no seu quarto, você e Deus, só sai dali quando Ele for seu melhor amigo. Mas esse poder do é muito importante na nossa vida, vemos isso. E aí tem uma pergunta interessantíssima: o que rouba a sua força? Qual tipo de pecado rouba a sua força? Porque nós vemos, e nós aprendemos algo com os adolescentes, foi muito importante. O que rouba a sua força? Tem pecados que roubam a nossa força, rouba a nossa comunhão com Deus, rouba a nossa comunhão com o próximo, rouba a nossa força tremendamente. Mas os adolescentes falaram um negócio que foi muito interessante. O pecado é bom. A priori ele é bom. A priori ele se apresenta para a gente como uma solução na nossa vida. Você acha que as drogas, ela quando pega uma pessoa, ela pega a pessoa na sarjeta já? Não. Ela pega a pessoa bem, com condição financeira, com condição de ganhar dinheiro para sustentar seu vício. Você entende? Depois, aquele pecado, a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo, vai chamando outro abismo, vai chamando outro abismo, que a pessoa morre, porque o salário do pecado é a morte. O que tem roubado a sua força? Nós vimos isso, e isso foi motivo de nós pararmos aqui e orarmos, entregarmos a nossa vida ao Senhor, porque de verdade nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas nós queremos ser uma igreja séria, que leve Deus a sério, e que quem está aqui fuja do pecado em nome de Jesus. Porque não tem jeito de ser uma igreja séria, com uma comunidade séria, com pessoas sérias que pecam desordenadamente, que o pecado já não incomoda mais a vida da pessoa. E eu vou falar sem medo de errar. Vou falar sem medo de errar. São poucas as igrejas que vão falar sobre pecado. Porque é um tema que não é atraente para mim, não é atraente para você. Porque ele confronta o nosso ego. Ele nos amassa no canto. Porque todos nós somos pecadores. O fato é, o quanto eu consigo esconder o meu pecado. Esse que é o interessante. O quanto eu consigo esconder do próximo, porque de Deus ele não é encoberto. De Deus ninguém zomba, ninguém escarnece. Ninguém, exatamente ninguém. Semana passada eu falei e vou repetir aqui. Há 1 ano atrás eu estava escarnecendo de Jesus lá numa avenida do Rio de Janeiro. E esse ano não teve carnaval. É poder de Deus, é manifestação do Espírito Santo de Deus falando comigo, não tem brincadeira. E crente verdadeiro não pode andar no pecado. Arrepende. Volta para Deus, entrega sua vida, peça perdão. Senhor, perdão. Se tem uma coisa que nós somos muito bons é de dar desculpa para Deus. Excelente dar desculpa para Deus. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que parecem ao homem ser bom, mas o final conduz à morte. No começo parece até ser bom, porque o pecado ele, no início pode ser até bom, mas ninguém aqui, exatamente ninguém, consegue escolher a consequência do pecado na nossa vida. Ponto.
E tudo que o diabo quer, e tudo que anticristo quer, é jogar os crentes numa vitrine e falar: ah lá o povo de Deus. Olha lá. Fuja do pecado. Deus não quer ser o número 1, Ele quer ser o único. Ele quer ser o único na sua vida. Número 1 não basta, Ele quer ser o único. Quando nós estudamos isso aqui, eu tremi quando eu li isso aqui. Porque às vezes a gente pensa: não, filho muito querido, a esposa muito queridona, número 1. Não, é Ele é o único. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou aonde? Quem? O mundo. Foi ou não foi? Mas a Bíblia diz assim também, o apóstolo Paulo diz: Demas me largou aí, me abandonou, porque ele amou o presente século. Ele amou quem? O mundo. O problema não está no mundo. O problema está onde você coloca o seu amor. Qual é a fonte do seu amor? Se sua fonte de amor for qualquer outra coisa que não seja Deus, você está roubado. A nossa fonte do amor tem que ser Deus, o único. Diferença básica. Pessoas sem arrependimento, ela diz: eu escolho o que é bom, certo ou melhor para mim. O crente diz assim: eu escolho o que Deus diz, o que é bom e é certo ou melhor para mim. Submisso à palavra de Deus, submisso a Deus. Que resposta daremos a Deus nessa noite? Estou caminhando para o final. Eu vou desligar. Não vou desligar não, porque ainda tem uns textos aqui que eu preciso falar sobre eles. Mas o que eu preciso falar para você agora é que daqui para frente, o que eu vou falar não está no livro. Daqui para frente o que eu vou falar, Deus colocou no meu coração que não está no livro, mas eu quero fazer um fechamento nessa noite. Quero fazer um fechamento para a minha família, quero fazer um fechamento para a sua família, quero fazer um fechamento para quem está aqui nessa noite, cada adolescente, cada jovem, cada pai de família, cada esposa, cada filho, cada filha. A Richelle foi lá chamar o departamento infantil, que eu quero que toda a família esteja unida aqui agora. O que eu vou falar aqui, eu quero que cada filho esteja perto de cada pai, não se importe com o que eles vão fazer aqui, que eles têm o jeito deles de agir. Mas se nós cremos em família, todas as vezes que nós falamos de família, a família tem que estar junta, tem que estar unida, tem que estar presente. Por isso, eles estão chegando agora. Enquanto eles estão vindo, eu quero falar algo para vocês. Somos muito bons de desculpa. Quando Eva peca, lá em Gênesis 3:8, Deus pergunta: Adão, onde você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava, perto de que árvore, perto de que rio. Deus sabia, e Deus só queria de novo voltar a ter comunhão com ele, conversar com ele, e ele fala assim: Deus, a mulher que tu me deste, essa me fez pecar. E aí, Deus falou: ok, Adão, beleza. Eva, agora eu e você. O que aconteceu, Eva? Mais uma vez, uma pergunta e mais uma vez uma resposta, uma desculpa. Ela fala: a serpente, ela me enganou. Em nenhum momento nós vemos um quebrantamento na família, nem Adão, nem Eva, falando: Senhor, nos perdoa, nós erramos. Nos perdoe, Senhor, nós erramos como família, nós erramos como marido e mulher, nós erramos, nos perdoe. Não, eles começam a inventar desculpa, uma atrás do outro, igual Saul fez. Aí nós somos muito bons em desculpa. Mas tem um texto que diz assim, Atos 3:19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados,
de sorte que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Deus, nós queremos a Tua presença aqui hoje, nos visita aqui, Pai. Amém. Nos visita aqui hoje em família, em nome de Jesus. E a primeira família que eu quero que Ele visite, não é porque eu sou egoísta não, mas é a minha família. E depois Ele vai visitando o poder do Espírito Santo de Deus, vai passando por aqui, visitando cada família aqui nesse local. Cada esposo, cada esposa. Que a presença do Senhor aqui seja notória. Tiago 5,16 vai falar assim, ó: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros, para que serdes curados. A súplica de um justo pode muito em sua atuação. Queria que toda a igreja agora ficasse em pé aqui, em nome de Jesus. Todo mundo ficasse em pé. Eu queria que o seu núcleo aí ficasse junto. Cada esposo, cada esposa, todo mundo junto. Se você está aqui hoje, sua família não está aqui, pense em cada um deles. Põe a mão no seu coração. Comece a orar por eles agora. Mas eu queria que cada marido e cada esposa aqui falasse isso aqui, ó. Confesse, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Ore um pelos outros. Peça perdão uns aos outros, porque nós perdoamos o nosso pecado. O maior deles, que atinge Deus, ele passa por nossa família. Ele passa por nossa família. Eu queria que houvesse um quebrantamento aqui nessa noite, e cada esposo estivesse orando com a sua esposa agora, em nome de Jesus. Ministre na vida da sua esposa, falando: meu amor, me ajude a não pecar. E se eu pecar, me ajude a ficar em pé em nome de Jesus. Me ajude, me ajude. Eu preciso da sua ajuda, meu amor. Eu preciso da sua ajuda em nome de Jesus. Ore um pelos outros. Nós queremos ser uma comunidade curada, conforme diz a palavra do Senhor. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros para que sejam curados. Nós precisamos de cura do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nos cure, Senhor, do nosso pecado de intolerância com a nossa família, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com nossos filhos, Senhor. Muitas das vezes nós queremos impor. Eu queria agora que a esposa agora orasse pelo marido e falasse para ele: me ajude a não pecar, me ajude em nome de Jesus. Peça força a Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma esposa melhor para você, mas me ajude, me ajude. Nós queremos ter filhos curados, sarados. Queremos ter filhos que vão muito mais longe do que nós fomos. Isso só passa através do quebrantamento do Espírito Santo de Deus na sua casa, porque não adianta eu falar aqui para você ler a Bíblia, não adianta aqui para mim falar para você orar, para você jejuar, porque se o Espírito Santo de Deus não quebrar dentro de você e fazer de novo, não adianta. Deus nos visite aqui nessa noite, Pai. Porque nós estamos clamando nosso pecado aqui, pedindo perdão dos nossos pecados. Nos ajude, Pai, com a nossa família. O nosso bem maior depois do Senhor, a nossa família, Senhor. Nos ajude. Queremos ser uma comunidade sarada, uma comunidade que tenha o poder do Espírito Santo de Deus. Pai, use cada família aqui em nome de Jesus. Que sejam homens e mulheres e crianças e jovens que levem a Tua palavra a sério, comprometimento com o Senhor, crescimento diante do Senhor. Que os nossos jovens, Pai, ao abrirem a boca, possam ser reconhecidos como jovens do Senhor. Jovens
que leva o Senhor a sério, a sua palavra é séria. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem o poder. O Senhor tem o poder. Só o Senhor tem o poder de perdoar pecados. Perdoe o nosso, Senhor. Queremos uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Vai passando aqui, Senhor, vai visitando cada família aqui, vai quebrantando, Pai, em nome de Jesus. Vai quebrantando, Senhor. Troque, Pai, toda a carga, todo o peso de Satanás pelo alívio de Jesus na vida de cada família aqui agora, Pai. O bálsamo de Jesus abençoe a igreja dele. Que o amor de Deus